Ciao ragazzi, tifoseria bianconera, bentornati ao Finestra Bianconera. Acabou nesse momento em Turim a partida, o amistoso, a uma semana da estreia no Italianão. Juventus 3, Atalanta 1. Para os resultadistas que estavam desconfiados nesses amistosos, um resultado até com placar bem interessante, haja visto que, como eu falei no último vídeo, era um amistoso mais pomposo, mais recheado. Afinal de contas, a Atalanta é um time que vai brigar junto com a gente pelo título, ali na parte alta da tabela. E é um time muito elogiado aí pelo Gasperini, que também vai fazer Copa da Itália, enfim. Então, um adversário mais pomposo, que aliás é o novo time do Demiral, né? Demiral que foi para lá. Antes de iniciar, ragazzi, vi raccomando, sejam, já está aberta a temporada, se associem ao fã-clube oficial da Juventus no Brasil, aqui em São Paulo, e além de vocês terem descontos em restaurantes italianos, além de vocês poderem, para quem for viajar e quiser ver um jogo da Juventus, ter ali uma facilidade a mais no ingresso. Quando eu falo facilidade é ter uma prioridade na compra. E, obviamente, concorrer a algumas, como é que fala? Brindes, né? Você ter acesso em produtos exclusivos como camisas, como cachecol, como mochila. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês uma mochila, como essas braçadeiras aqui, ó. Também, né? No fã-clube a gente sempre faz sorteio, sempre dá de brinde, enfim. Associa-se que você só tem a ganhar. Somos uma família bianconeira em São Paulo. Bom, falei aqui em torcida, né? De que quem viaja pode ter a prioridade na compra do ingresso. Tivemos aí 50% do público, finalmente. Que alívio ver a torcida ali no Allianz Stadium, né? 50% da nossa tifoseria estava lá, né? E eu queria fazer uma observação que é o seguinte: a Juventus hoje rodou o time, o Allegri colocou até o Pinçolo para jogar, o Pellegrini, o Fagioli entrou. E se vocês forem reparar, ao contrário da Atalanta, a Atalanta fez o jogo dela. O primeiro tempo a Atalanta foi melhor. A Atalanta foi melhor no primeiro tempo, porque veja bem, ragazzi, como eu falei na derrota do Barcelona, não é porque ganha que está tudo bem, que perde que está um desastre, que está tudo ruim, não. Por exemplo, apesar da vitória, apesar do 3-1 contra um grande time que é a Atalanta, a Juventus hoje exagerou no errar nas passagens, né? Passaggi, molto sbagliate passaggi. Errou muitos passes que não pode. Um time profissional lembrou um pouco a Juventus do Pirlo em aquelas catástrofes, aqueles passes errados que, óbvio, é certeza que o Allegri vai corrigir isso. Vocês podem tá tranquilo, porque são passagens primárias que não pode errar. Vamos dar um desconto, talvez porque o time está voltando agora, enfim. A Atalanta fez um primeiro tempo melhor, fez o jogo dela, e a Juventus foi cínica, como a gente fala na Itália. Ela foi eficaz, ela foi precisa nos contra-ataques. O Allegri, que eu até comentei, né, que quando o Allegri reassumiu a Juve, que diziam que poderia ser um Allegri mais ofensivo. Ele começou hoje com o Dybala, com o Ronaldo e com cáspita, com Chiesa. Então, quer dizer, começou com 3 ali na frente. E depois ele fez as alterações, tudo mais. A Atalanta fez o jogo dela. Não sei se ela foi com aquele jeito tão de amistoso, não. O jogador da Atalanta reclamava quando tinha um passe errado, quando o juiz marcava uma falta que era para a Juventus. Eles estavam com mais vontade do que a Juventus, pode perceber. Então, enquanto a gente fez um jogo treino de luxo, eles vieram com mais vontade, com mais determinação, o que é bom, porque mostra que a gente jogou contra um time aplicado, e um bom time como a Atalanta, como eu disse, que vai brigar no alto da tabela. No geral, então, foi um amistoso interessante, aonde algumas coisas interessantes aconteceram. Dybala partiu de capitão desde o início,
para mim o melhor em campo, jogou 52, 53 minutos, foi disparado o melhor em campo de bala, um belo gol, uma jogada ali com Chiesa, depois ele chegou concluindo de contra-ataque. O Bonucci errou ao cometer o pênalti, foi infantil. Calma, hein? Mas não quero ouvir agora, o Bonucci, calma que ele e o Chiellini são, querendo ou não, é a melhor zaga da Europa hoje. Né? Hoje, então, a gente é amistoso, calma antes das críticas. O Chiellini, que aliás é aniversariante, Giorgione Chiellini, fazendo 37 anos, entrou no final, né, para soprar as velhinhas, quer dizer, entrou para fazer a sua presença, e de uma jogada do Chiellini, que gosta de acreditar sempre nos lances, saiu o terceiro gol, mas antes do terceiro gol, óbvio, teve o segundo gol, mas eu vou deixar o segundo gol para o final, você já sabe por quê. O terceiro gol, o Kulusevski, o Chiellini acreditou, o Kulusevski que entrou também, vai ser o jogador que vai jogar mais naquela função que ele atuava no Parma. E o Morata com o gol totalmente vazio, enfim. Então, o que eu não gostei é isso, ragazzi. Por um lado, eu gostei da Juventus eficaz no contra-ataque, mas eu não gostei, sinceramente, dos erros. Foram muitos erros de passe, mas isso vai ser corrigido, eu tenho certeza, nesse que foi o último amistoso. Eu imagino que para a estreia o meio de campo deva ser Ramsey, Bittencourt, você ouviu direito, Ramsey e Bittencourt, e mesmo o Locatelli chegando no meio da semana deve partir do banco, tá? E eu acredito que a terceira opção do meio aí vai ser aquele que fez o segundo gol, aliás, corrigindo, remodelando a frase, aquele que fez um golaço, o Bernardeschi, que hoje fez um golaço. Se você não viu o jogo, procure no YouTube os gols da partida, o golaço do Bernie. E não venham dizer que foi sem querer, não. Ele levanta a cabeça e manda lá do jeito que, né, no pombo sem asa. Ele quis fazer o gol. Isso tem a ver com o quê? Com a moral que ele teve com a conquista do europeu. Isso tem a ver com a fiducia, com a confiança, né, que o treinador deposita no seu jogador. O Allegri, com certeza, dá essa confiança para o Berna, lembrando que alguns vídeos atrás eu falei, eu quero ver o Berna com o Allegri como vai ser, e eu quero ver como vai ser o Rabiot com o Allegri. Tenho dito isso. Claro que não é por causa desse gol que eu estou aqui dizendo que o Berna vai arrebentar, mas não é um gol sem querer, é o gol de um cara que de repente precisa de confiança, e isso cabe ao treinador, dar essa confiança. Como eu disse, até o Pinsolio jogou hoje, o Rugani também entrou, apenas para dar movimento, óbvio, né? A gente não tem nada contra o Rugani, mas também não tem a favor, né? É um bravo ragazzo, mas para jogar na Juventus não serve. Amistoso válido para dar ritmo, válido para ver uma Juventus um pouco mais encaixada, taticamente falando, mas que precisa corrigir os passes, né? Que golaço mesmo do Berna. E por falar em golaço do Berna, que foi bem, o segundo melhor em campo para mim foi o Quadrado. O Quadrado parece que não entrou de férias, parece que não disputou a Copa América, tá na mesma pegada. E também um grande primeiro tempo do Szczęsny, né? Tem que ser justo aqui. O Szczęsny no primeiro tempo fez uma bola que ele desviou aí do Muriel, foi uma grande defesa. Então é isso que eu posso dizer para vocês, né? Tante Auguri Chiellini, 37 anos, o nosso zagueiro de bengala, que vai dar umas bengaladas na Inter, podem anotar. Juventus 1, 2, 3, Atalanta 1, que golaço do Berna. Tá de bom tamanho, dá para dar aquele ânimo em relação à semana que vem, né? Dia 22, lá em Udine, contra o Udinese. Rapidinho, mercado. Enésimo encontro do Sassuolo com a Juventus, por Locatelli. Parece que a diferença são 2,5 milhões. A distância, né, estreitou, a Juventus deu um pouco a mais, o Sassuolo desceu um pouco, e aí a tratativa está por detalhes na questão da fórmula, de como vai ser feito. Acredito que esse encontro que vai ter, acho que terça, se não me engano, é para definir os detalhes da transação, e ela só existe ainda graças ao desejo do Locatelli. Isso eu falo depois.
eu falei sobre uma possível chegada do zagueiro da Fiorentina, o Milenkovic, que pode acontecer, ou ainda, atenção, porque o Romagnoli também, se não vier o Milenkovic, pode aparecer o Romagnoli. Tem duas opções aí de defesa no mercado, ou o Milenkovic ou o Romagnoli, mas isso é uma possibilidade de um desses dois virem. Não estou dizendo que vai vir, mas um desses dois pode aparecer na Juventus, independente de... não vai ser feita nenhuma troca com o Bernardeschi, né, porque tinha esse lance do Romagnoli, mas pode acontecer, porque a Juventus está analisando, ao que me resulta, a defesa. Ci vediamo ragazzi alla prossima, sempre forza Juve fino alla fine. Atalanta é freguesa sim, porque na final da Copa da Itália perdeu, porque no amistoso perdeu e vai perder sempre, né? E é isso. Dá um like no vídeo, ajuda o canal a crescer. E durante a semana, antes da estreia, eu vou falar um pouco aqui sobre os brindes que os associados do fã-clube podem ganhar, até mostrando alguns produtos. Ci vediamo sempre Forza Juve fino alla fine ragazzi. 1, 2, 3. Parabéns Giorgio Chiellini, 37 anos. Parabéns para você, meu grande capitano King Kong. Ciao ragazzi. 3-1.